Fala, gente boa. Bom, obviamente eu não posso enxergar vocês, né? Eu não posso vê-los, né? Mas mesmo assim eu posso imaginar a cara de vocês, né? A reação de vocês, né? O ânimo, principalmente o ânimo de todos vocês, né? Quando o assunto é Copa do Mundo, né? Eu imagino que o ânimo de vocês seja igual, né? A daquela pessoa que irá abrir a caixa de correspondência ou está atendendo o carteiro, né? E acaba recebendo os boletos do mês, né? Então eu imagino que o ânimo de vocês, de todos vocês, em relação a essa Copa do Mundo, né, que está para iniciar, seja igual a de uma pessoa recebendo os boletos do mês, né? Mas apesar, né, desse ânimo, né, desse grande ânimo que todos estão tendo, né, em relação à Copa do Mundo, e a bolinha, né, desse tamanhinho que a seleção brasileira está jogando, né, isso é um assunto inevitável, pelo menos até o próximo dia 18 de dezembro, né? Até 18 de dezembro, certamente, seguramente, o futebol será o assunto mais comentado, né? Esse é o assunto do momento. Mas, afinal de contas, como foi que essa verdadeira febre chamada futebol acabou chegando a Joinville, né? Bom, obviamente tem que se seguir uma tradição, né? E a nossa tradição do canal são fotos antigas, né? Foto velha aqui tem vez, né? Tem prioridade. Então a primeira foto da semana, né? Dessa nossa conversa da semana, será essa foto aqui, ó. Não sei se está sendo legal, né? Se está sendo possível vocês enxergá-la bem, tá? Mas essa foto que eu estou tentando mostrar, tá? É da antiga escola do Padre Carlos, tá? Para quem não sabe, esse prédio aqui antigão, né? Essa foto bem antiga, tá? Esse prédio, melhor dizendo, tá? Durante praticamente 40 anos, isso de 1936 até 1974, esse prédio, cuja foto eu acabei de mostrar, ele foi a sede da prefeitura de Joinville. E ao mesmo tempo, ele também foi a sede da Câmara de Vereadores da cidade. E antes de ter sido sede tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, esse prédio, né, ele foi como eu acabei de mencionar, obviamente, ele foi uma escola. Primeiro, ele foi a escola do Padre Carlos, que foi o primeiro padre da história de Joinville, o Padre Karl Bergerhausen, né, ou o Padre Carlos, como queiram, né? E depois de ter sido a escola do Padre Carlos, nesse prédio funcionou a primeira escola pública estadual da história de Joinville, que foi a Escola Conselheiro Mafra, que posteriormente acabou se mudando para aquele local ali nas proximidades do Shopping Miller e que hoje, lamentavelmente, está abandonado. Então, antes de funcionar nesse local que eu acabei de mencionar, essa escola, a Conselheiro Mafra, funcionou nesse prédio. E esse prédio, em função da abertura da Avenida JK, em 1974, ele teve de ser demolido, né? E caso esse prédio existisse hoje, exatamente agora, em 2022, esse prédio estaria completando 140 anos. Então ele foi inaugurado parcialmente, isso em 1882, e ele veio a ser totalmente concluído em 1898, né? Mas voltando, né? Mas afinal de contas, o que é essa história toda que eu estou dizendo? Principalmente o que esse prédio, né, que eu acabei de mostrar, tem a ver com futebol? A resposta é tudo, absolutamente tudo. Bom, os primeiros registros de jogos, né, da prática de futebol em Joinville, eles datam de 1911. Bom, sabe-se, né, que o possível introdutor, o possível pai, vamos dizer assim, do futebol joinvilense, foi o Luiz Bertoni. O Luiz Bertoni era justamente um dos professores dessa escola, né? Nessa época, 1911, já não era mais a escola do Padre Carlos, já era a escola Conselheiro Mafra. Então, o Luiz Bertoni, ele acabou incentivando os seus alunos a praticarem o futebol. Infelizmente, não se sabe muita coisa sobre esses primeiros jogos, né, essas primeiras experiências com o futebol na cidade. Sabe-se, né, que o Luiz Bertoni ele veio de São Paulo
E na época que ele viveu em São Paulo, até em uma fonte, não me recordo que fonte é, eu li que o Luiz Bertoni era, apesar de ter vindo de São Paulo, o Luiz Bertoni ele seria uruguaio. Não sei se essa informação procede. O fato, como eu acabei de dizer, é que ele veio de São Paulo. E em São Paulo, na época que ele viveu em São Paulo, ele chegou a jogar no Palmeiras. Não, não, eu não estou me referindo ao time da tia Leila, da Leila Pinheiro, da Leila Pereira, dona da Crefisa, né? Eu estou me referindo a um outro Palmeiras, a Associação Atlética das Palmeiras. Esse clube, a Associação Atlética das Palmeiras, ele tinha um uniforme alvinegro, né? Era uma camisa branca com uma faixa horizontal preta. A Associação Atlética das Palmeiras ela foi criada em 1902 e ela acabou sendo extinta em 1929. Inclusive, o São Paulo Futebol Clube surgiu do Palmeiras. Obviamente, não o Palmeiras da Crefisa, Palmeiras da tia Leila, desse clube que eu estou descrevendo, né? É que houve uma fusão, isso em 1930, entre esse clube, né, a Associação Atlética das Palmeiras, e o departamento de futebol do Clube Atlético Paulistano, que era o clube da elite da cidade de São Paulo. Então, o São Paulo ele é oriundo dessa fusão do departamento de futebol do Paulistano, que ainda existe, é um clube tradicionalíssimo da cidade de São Paulo, muito forte em outros esportes, por sinal, com a Associação Atlética das Palmeiras, que não existe mais, né? Inclusive, o primeiro estádio do São Paulo Futebol Clube foi o antigo estádio da Associação Atlética das Palmeiras, o Campo da Floresta, né? Que era bastante próximo a uma ponte, a ponte das Bandeiras, se não me falha a memória. Enfim, né, voltando ao que interessa, que é o futebol de Joinville, o Luiz Bertoni ele já tinha prática, ele já era uma pessoa experimentada no futebol, né, e é o possível introdutor do futebol em Joinville. Bom, até 1913 não existem registros, né, não existem maiores informações mais detalhadas sobre a prática do futebol na cidade. O que se sabe é que em 1913, em julho, se não me falha a memória, de 1913, foi criado o Clube de Futebol Joinvilense. O que se sabe, o pouco que se sabe desse clube, né, é que o uniforme dele, do Joinvilense, né, era um uniforme com listras verticais verdes e amarelas, né? E esse clube, por incrível que pareça, eles jamais chegaram a enfrentar outro clube. Ele se resumiu apenas a jogos entre os próprios sócios, né? Entre os próprios membros dele, jogos internos. Ele jamais chegou a enfrentar outro clube, né? Pelo que se sabe. E, pasmem, esse clube, o Clube de Futebol Joinvilense, ele tinha o seu campo em frente ao que hoje é a Assembleia de Deus, ali na Avenida Getúlio Vargas. Justamente onde hoje existe aquele aquele posto de gasolina da rede Ipiranga. Então, naquele local onde hoje existe o posto de gasolina e também aqueles prédios ali do entorno, naquele local, era o campo do Clube de Futebol Joinvilense, o primeiro campo de futebol da cidade. O dono desse campo, desse terreno, que era o Nicodemos, Francisco Nicodemos, caso eu não esteja enganado, houve uma desavença entre ele e os jogadores do Joinvilense, e ele acabou retomando, né, tomando de volta o campo, o terreno, né? E infelizmente esse clube acabou sendo extinto, ele teve vida curta, né? E justamente a partir do Clube de Futebol Joinvilense é que surgiu o América. Só que isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, aguardem, né? Até lá!